Bom dia a todos. Confirmados na fé em Cristo, sejam todos muito bem-vindos a esse culto de hoje. Amados irmãos, começamos o nosso culto de leitura, lembrando o que está escrito em Colossenses, no capítulo 3, versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. É com esse espírito que hoje nós viemos aqui e começamos louvando com o hino 371 do Inário Luterano. Vamos invocar a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos de pé, por favor. Amados no Senhor, de coração sincero, nos acheguemos de Deus, nosso Pai, e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos conceda o perdão.
Onipotente Deus, nosso Criador e Redentor, nós, pobres pecadores, te confessamos que somos, por natureza, pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti, por pensamentos, palavras e ações. Recorremos, portanto, ao refúgio de tua infinita compaixão, buscando e implorando a tua graça, por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó misericordioso Deus, que deste o teu Filho unigênito para que morresse por nós, tem compaixão de nós e, por amor de Jesus, nos concede a remissão de todos os nossos pecados. E pelo teu Santo Espírito, aumenta em nós o conhecimento verdadeiro de ti e de tua vontade e a reta obediência à tua palavra, a fim de, por tua graça, alcançarmos a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. O Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, teve compaixão de nós e entregou seu Filho unigênito para que morresse por nós. E por amor de seu nome, nos perdoou todos os nossos pecados. E aos que creem em seu nome, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus e lhes prometeu o seu Espírito Santo. Quem crê e for batizado será salvo. Concede-o, ó Senhor, a todos nós. Amém. O introito de hoje é o Salmo 111, que nós vamos ler de forma responsiva. Eu leio os versículos ímpares e a congregação lê os versículos pares. Aleluia! De todo o coração louvarei o Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que se alegram por causa delas. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Bondoso e compassivo é o Senhor. Ele dá sustento aos que o temem, sempre se lembra da sua aliança. Manifestou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Fiéis são todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo o sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todos sempre há de ser. Amém. Oremos. Todo-Poderoso Deus, que sabes que vivemos em meio a muitos perigos, de tal forma que não podemos ficar de pé por causa de nossa fragilidade. Concede força e proteção para nos auxiliar em todos os perigos e guia-nos através de todas as tentações. Através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Vamos às leituras de hoje. Ouçamos a palavra do Senhor, que está escrito no Antigo Testamento. Todos podem sentar, por favor. Nós vamos começar com Deuteronômio, no capítulo 18, nos versículos de 15 a 20. Assim escreveu Moisés: O Senhor, seu Deus, fará com que, do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim,
A ele vocês devem ouvir, porque isso foi o que vocês pediram ao Senhor, seu Deus, em Horebe, no dia em que o povo estava reunido. Vocês disseram: não nos faça ouvir de novo a voz do Senhor, nosso Deus, nem ver este grande fogo, para que não morramos. Então o Senhor me disse: eles estão corretos naquilo que disseram. Farei com que se levante do meio de seus irmãos um profeta semelhante a você, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, algo que eu não mandei que falasse, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta deve ser morto. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos seguir com a epístola do dia, que está em 1 Coríntios, capítulo 8, os versículos de 1 a 13. Ouçamos. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. Mas, se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo, por si mesmo, nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque, ainda que existam alguns que são chamados de deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Entretanto, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, acostumados até agora com o ídolo, ainda comem desses alimentos como se fossem sacrificados a ídolos. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não venha de modo algum a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém enxergar você, que tem conhecimento, sentado à mesa no templo de um ídolo, será que a consciência do que é fraco não vai ser induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do conhecimento que você tem, perde-se o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm, é contra Cristo que vocês estão pecando. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Agora eu peço quem puder, por favor, se levante para ouvirmos as palavras do Evangelho. O Evangelho de hoje está escrito em Marcos, no capítulo 1, os versículos do 21 ao 28. Ouçamos a palavra do Senhor. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado Jesus foi ensinar na sinagoga. E maravilharam-se com sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os escribas. E logo apareceu na sinagoga um homem possuído pelo espírito imundo, o qual gritou: "O que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus." Mas Jesus o repreendeu, dizendo: "Cale-se e saia desse homem." Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e gritando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: "Que é isto? Uma nova doutrina?
Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E a fama de Jesus se espalhou depressa em todas as direções, por toda a região da Galileia. Até aqui a palavra do Senhor. Confessemos a nossa fé através do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Ouçamos agora o hino do dia, é o hino número 400 do Inário Luterano. Deus e o Espírito Santo nos abençoe durante o meditar de sua palavra. Que a graça e a paz estejam com vocês e aumente cada vez mais por meio do conhecimento que vocês têm de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Caros irmãos e irmãs no Senhor, muitas vezes as pessoas prometem algo e não cumprem.
ou então falam de maneira e agem de uma maneira e agem de outra, né? Nós costumamos atribuir isso aos políticos, mas na verdade isso acontece com a gente também. Todos os dias a gente aqui não percebe, mas a gente não age conforme deveria, né? Conforme a gente estuda, a gente promete coisas e falha. Então isso faz parte do ser humano. Bom, isso acontece porque nós somos pecadores, na verdade. O tema central da mensagem de hoje, acho que é a palavra de ordem da mensagem de hoje, essa mensagem, Jesus se revela em palavras e ações, do pastor Firmino, né? O tema central é a palavra autoridade. Todos nós estamos sujeitos à autoridade de alguém que nós consideramos e que nós seguimos, certo? Por exemplo, na igreja a gente segue os pastores, os diáconos, em casa nós seguimos os nossos pais, nas escolas os nossos professores, e assim por diante. Por exemplo, no trabalho a gente segue nossos chefes, embora às vezes não seja tão agradável, mas a gente segue pela autoridade que ele, do cargo dele, não exatamente pela que ele exerce, mas às vezes a gente segue pela autoridade do cargo. Enfim, estamos sempre sujeitos a autoridades. Pois bem, a maior de todas essas autoridades é o Senhor nosso Deus. É a Ele que nós devemos seguir, porque Ele é a autoridade suprema. Pois bem, Marcos destaca no seu evangelho de hoje que Jesus tem 2 tipos de autoridade. A autoridade para ensinar, para falar a palavra de Deus, e a autoridade de expulsar demônios. É assim que ele cita esses versículos hoje no evangelho. Então Jesus tem autoridade para ensinar e autoridade para libertar pessoas cativas de Satanás, né? Marcos mostra a autoridade de Jesus em palavras e ações, certo? Pois bem, logo no versículo 21, está escrito o seguinte: depois entraram em Cafarnaum. Depois, no caso aqui, ele se refere, depois de que ele recrutou os primeiros apóstolos, né? Ele foi lá, Pedro, André, Tiago e João estavam pescando, Jesus chegou lá e falou, vamos pescar gente comigo, né? Aí eles foram. Então é depois disso, porque teve toda uma sequência. Esse é o capítulo 1 de Marcos, né? Então é o início do ministério de Jesus, né? Então primeiro ele foi batizado, depois ele foi no deserto para ser tentado, aí depois ele veio, recrutou os primeiros apóstolos e entrou em Cafarnaum. Cafarnaum, por sinal, é uma cidade que, quem já visitou a Terra Santa, não resta mais nada de Cafarnaum, naturalmente, mas ainda tem alguns vestígios lá, algumas coisas assim que dá para visitar Cafarnaum, né? Quer dizer, é uma coisa muito emocionante, porque tem, por exemplo, preservado lá o que seria a casa da sogra de Pedro, que foi uma das coisas que Jesus fez em Cafarnaum. Ele curou a sogra de Pedro. A Bíblia cita várias coisas que aconteceram em Cafarnaum. Por exemplo, lá morava Mateus, que era o apóstolo Mateus, que era cobrador de impostos, era lá que ele morava e cobrava impostos, né? Tinha um oficial do rei também, que tinha um filho, que Jesus o curou, e também teve um centurião romano, que estava com seu servo doente, e Jesus o curou com uma só palavra, assim diz a Bíblia, né? Então várias coisas aconteceram na cidade de Cafarnaum. Mas naquele sábado, ele entrou numa sinagoga e começou a ensinar. E ele já era conhecido como autoridade. Veja, naquela época, as sinagogas eram o espaço para ensinar a palavra de Deus, para discutir a palavra de Deus. Eles começavam lendo um texto da Torá, depois eles liam alguma coisa relativa aos profetas, né, algum ensinamento dos profetas, e em seguida eles sempre tinha algum convidado para pregar, para fazer a pregação da palavra do Senhor. E nesse dia, Jesus foi o convidado. Jesus já era conhecido, a sua autoridade já era conhecida, já ia de boca em boca. Mesmo não tendo internet, compartilhamentos, mas as pessoas compartilhavam do mesmo jeito, lá naquela época, 2000 anos. Então,
A essa altura ele já tinha seus seguidores e reconheciam a sua autoridade. Jesus falava e ensinava com autoridade, autoridade que ele tinha como verdadeiro Deus, e isso causava admiração no povo. Através das suas palavras e das suas ações, que eram coerentes, ele demonstrava ser o Messias prometido no Antigo Testamento. Então, no versículo 22, diz assim: e maravilharam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os escribas. Bom, a palavra maravilhar no grego, ela tem um sentido muito mais intenso do que o maravilhar aqui no português, né? É uma verdadeira hipérbole. Ele tem um sentido de fazer com que alguém perca o sentido. É um verdadeiro deslumbramento, uma alegria, uma empolgação, uma mágica. Então, era assim que as pessoas se sentiam com o ensino de Jesus, quando ouviam Jesus. Eu não sei, eu já citei aqui, em outra oportunidade aqui que eu preguei, eu citei um filme chamado Ben-Hur. Eu não sei se vocês já viram esse filme, é um filme muito legal, assim, para nós cristãos, porque é um filme que é uma história paralela, né, que se passa, e paralela à história de Jesus, né? Está acontecendo naquela história lá também a crucificação, a condenação de Cristo, mas a história do filme não é a história de Cristo. Mas tem, como está acontecendo paralelo, então, e era um super acontecimento, não tinha como não se tratar disso também. E tem um momento no filme, eu não sei quem já assistiu se vai lembrar desse momento, que um dos atores, na hora que está acontecendo, que Jesus está indo para o Calvário, né? Então um dos atores que está lá no meio daquela multidão fica tentando entrar pela multidão para ver o que está acontecendo, e aí Jesus tomba. Quando ele tomba, cai de joelhos, aí esse ator, um dos atores principais do filme, ele tem o instinto assim de ir lá e ajudá-lo. E ele vai. Quando ele vai e ele se agacha para ajudar Jesus, ele se depara com o olhar de Jesus. Então, o olhar dele e o olhar de Jesus, esse é um dos momentos, dos pontos mais altos do filme, assim, porque ele se maravilha com o olhar de Jesus. Você imagina como seria olhar para a face de Jesus, né? Como deve ser uma coisa plena, que nós que estamos aqui presos à matéria, nós não conseguimos imaginar, mas a gente ainda vai ter essa oportunidade, né? Então o filme Ben-Hur, eu já dei esse spoiler aqui, mas vamos ver que vale muito a pena. Bom, então perceba que o texto fala, alguém que tem autoridade, e não como os escribas, ou seja, ele ensinava ele era autêntico. Os escribas eram pessoas, eram os estudiosos da lei, né? Eles interpretavam a lei de Deus. Mas eles faziam isso, eles eram professores, na verdade, mas eles faziam isso de forma fria, né? Porque autoridade envolve o poder e a capacidade de fazer algo. E isso era respeitado. Diferentemente dos escribas que interpretavam a lei, que citavam os rabinos, enfim, era uma coisa mais fria. Mas Jesus, ele era o próprio Filho de Deus. Era o próprio Filho de Deus pregando a palavra de Deus. E o povo reconhecia isso, não tinha como não reconhecer. E aquele povo começava a dizer, ele é João Batista, ele é um profeta, é Elias, é Jeremias, né? E, enfim, era assim, era uma coisa realmente maravilhosa. Mas há uma segunda reação aí nesse evangelho, vocês perceberam. Essa segunda reação está no versículo 23, que diz, e logo apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo, o qual gritou, o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Vejam, caros amigos, o diabo e seus demônios, eles sabem quem é Jesus, eles o conhecem. Sabem que ele é o Filho de Deus, que foi enviado para salvar a humanidade, que ele é poderoso. Mas mesmo reconhecendo isso, eles naturalmente não o amam e nem o adoram.
Demônio está associado com o mal, com impureza, com pecado. São anjos caídos que se rebelaram contra Deus, portanto, são inimigos de Deus. Por que, então, um endemoniado estava naquela sinagoga, naquele dia? Lugar onde se reuniam as pessoas para aprender sobre a palavra de Deus. Né? Não é estranho? Por que um endemoniado estaria ali entre eles? É porque a especialidade de Satanás é o engano, é o disfarce, a mentira, o fingimento. Né? Então, não tem como reconhecer essa pessoa de cara. Assim. São pessoas normais, comuns, que escovam os dentes, que vão para o trabalho, que dirigem carro, que vão à igreja. Né? Só que eles espalham discórdia, mentira, fake news. Né? São pessoas do mal, que têm sempre a maldade lá no coração, na cabeça, a intenção de sempre estar fazendo mal. Então isso, infelizmente, tem em todo lugar. E tinha também naquela sinagoga, porque naquela época, inclusive, isso tinha de sobra. E por que tem tantas manifestações de pessoas possuídas por demônios no Novo Testamento? Vocês já perceberam? Né? Sempre tem uma manifestação, alguém que foi curado porque estava endemoniado e tal. Isso é muito comum no Novo Testamento. É porque a vinda do Cristo, ela iniciou uma mudança drástica no mundo. Quando Jesus iniciou seu ministério, ele pregava que o reino de Deus chegara. Que Deus libertaria o seu povo e Cristo veio como uma luz expulsando as trevas. Jesus inaugurou uma nova era e ele era esperado desde a queda de Adão, ou seja, passando por todo o Antigo Testamento. O Filho de Deus feriria a cabeça da serpente. Quem já leu isso? Isso está em Gênesis, né, seu Messias? Está em Gênesis no capítulo 3, 15, que diz que um homem nascido de mulher, descendente da mulher, né, vai ferir a cabeça da serpente. Pois bem, a vinda do Filho de Deus implicava necessariamente na derrota de Satanás. Isso era inexorável. Por isso que Jesus, antes de iniciar seu ministério, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, certo? Para que fosse tentado, confrontasse e derrotasse Satanás. Que foi o que aconteceu. Depois de ser batizado, Jesus foi conduzido para o deserto. E nessa ocasião da tentação de Jesus, o diabo, ele mostrou que conhece bem a Bíblia, ele leu, citou algumas passagens bíblicas que provavelmente para confundir Jesus, né? Ele teve a ousadia de pedir para que Jesus o adorasse, prometendo dar-lhe todos os reinos e riquezas do mundo. Mas com autoridade, Jesus lhe respondeu e ordenou: vai embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então ali, Jesus venceu Satanás, que tentava mostrar a Cristo um caminho sem a cruz. Se você é filho de Deus, transforme essas pedras em pães, né? Pule aqui desse alto aí, se jogue daqui de cima. Você não é o filho de Deus, não vai te acontecer nada. Eu te dou todos os reinos do mundo, basta me adorar. Assim dizia o diabo na sua tentação. E Cristo mostrou que sim, que ele era o Rei dos Reis, passando pela humilhação, pela morte e ressurgindo glorioso no terceiro dia, porque esse era o propósito de Deus. A expulsão de demônios é uma demonstração da vitória de Jesus. Os demônios, eles tremem diante do Filho de Deus, pois sabem que a sua vinda implica na derrota deles, e por isso tinha tanta manifestação nos evangelhos. Quando Cristo prega o evangelho, escrito por Marcos, o demônio tem uma reação inesperada, né? Quando ele joga o homem no chão e grita. Então esse grito é de medo, de pânico. Quando ele diz: o que temos nós contigo? Satanás sabe quem está pregando e ele revela a identidade de Jesus. Sei muito bem quem és.
o Santo de Deus. Né? Aí ele menciona a divindade de Jesus, pois ele sabe que a vinda do Cristo causaria aos demônios, e ele sabe muito bem que não tem redenção para os demônios. E aí ele teme, por isso ele grita, se desespera. Os demônios têm pavor da ira de Deus. Então, o Evangelho de Marcos, ele destaca essas duas reações. Uma é a reação do povo, de deslumbramento, e a outra é a reação do demônio, de pavor. E aí no versículo 25, diz assim: Mas Jesus o repreendeu dizendo, cale-se e saia desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e gritando em voz alta, saiu dele. Jesus simplesmente fala, sem usar nenhum instrumento, nenhuma palavra mágica, nada. Ele simplesmente manda calar a boca e sair dele. Veja o poder e a autoridade de Jesus. Ele simplesmente ordena e o demônio sai do homem. Quando Jesus dá a ordem, o demônio joga o homem no chão, dá um grito e sai. Não é isso? Percebam que antes Jesus disse cale-se, para depois dizer saia. Né? Então, o contexto dessa palavra cale-se nos faz refletir, porque Jesus mandou. Por que será que Jesus ele mandou calar-se antes de mandar sair? Né? É porque o demônio, quando ele via Jesus, ele gritava que era o Filho de Deus. Tem várias passagens na Bíblia, mais ou menos assim, que o demônio conhece, sabe quem é ele. Né? Então, ele gritava sempre, você é o Filho de Deus, para que todos ouvissem. E Jesus não queria isso, pelo menos não naquele momento, que ele estava iniciando o seu evangelho. Então, ele estava obedecendo à agenda de Deus, não a do diabo. Porque naquele momento, o povo de Israel, que esperava há séculos pela vinda do Messias, divulgar que Jesus era o Messias, poderia incitar o povo a fazer com que Jesus fosse o rei à força, certo? Então, esse não era o objetivo. E também podia parecer estranho, né, para Israel, para aquele povo que esperava o Messias tão glorioso, esperava que o Filho do Homem fosse uma glória total. Seria estranho que ele fosse um homem que seria humilhado, que seria rejeitado pelos escribas, pelos sacerdotes, pelos homens da lei, pelos reis, né? Rejeitado, humilhado e morto na cruz. Porque a cruz era a pior forma, a mais humilhante forma de morrer naquela época. E o Filho de Deus, o Rei dos Reis, assim morreu. Né? Então, os próximos versículos dizem assim, no versículo 27, todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, que é isso? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E a fama de Jesus se espalhou depressa em todas as direções, por toda a região da Galileia. Esse era o propósito de Jesus, que todos reconhecessem a sua divindade e o seguissem. Ele não queria ser divulgado pela boca do diabo, ele queria ser divulgado pela boca de quem o estava seguindo, de quem tinha aceito a sua doutrina, entendido e seguido ele. Né? Então, a partir daí, ele viralizou. Você imagina, se fosse hoje, por exemplo, você chegava lá na casa do seu amigo e dizia, você perdeu o culto hoje lá em Cafarnaum. Foi incrível. Foi um culto inesquecível. Olha, pregou um mestre lá chamado Jesus. E ele tinha algo de diferente nele, não sei, ele era diferente dos escribas. Foi diferente. Isso nunca aconteceu antes. Ele tinha autoridade, e que autoridade é essa? Ele ensina e liberta as pessoas, ele falava para os nossos corações se aqueciam, a gente se empolgava com as palavras dele, a gente queria segui-lo, mas aí, menino, você não sabe o que aconteceu, de repente, um sujeito lá atrás,
se levantou, assim, muito doido, e começou a falar, dizer, o que você quer, e parecia que conhecia Jesus, assim, de outros carnavais, mas ele começou a falar umas bobagens lá, uma coisa muito doida. Aí Jesus chegou, assim, muito tranquilamente, e falou assim, cale-se e saia dele. E não é que o cara chegou e pá, estribuchou pelo chão assim, aí o amigo, meu Deus, eu perdi isso, eu queria tanto ter visto isso, e agora eu quero ver esse Jesus, né? Aí eu trouxe um vídeo aqui, vamos postar, vamos compartilhar. Então, devia ser muito interessante, né? Se fosse hoje. Mas o povo, todo mundo queria conhecer Jesus. Era assim, lá há 2000 e tantos anos, e seria assim hoje também. E teria o mesmo desfecho hoje também. Bom, se você foi tocado pela autoridade de Jesus, a consequência é que você deve pregar a respeito dessa autoridade. Primeiro, nós devemos lembrar a importância do culto dominical e da pregação fiel da palavra, porque quando Cristo prega o evangelho, o inimigo treme quando a palavra de Deus é anunciada. Nós devemos ter consciência do que acontece no culto dominical. O que acontece no culto dominical extrapola essas paredes aqui. Não somente pela eventual presença de descrentes no culto, porque também tem. Não é só crente que vem no culto, não. Tem descrentes também. Mas também porque o povo crente está a salvo desde que continuem alicerçados e firmes na fé, como está em Colossenses capítulo 1, versículo 23. Esse momento agora, aqui, em que o povo de Deus está reunido para ouvir a pregação da palavra, para louvar a Deus, proclamar a vitória de Jesus sobre Satanás, isso é como uma bomba para o inimigo. Então nós devemos ter uma noção muito elevada do culto, né? Veja, nós temos mais de 100 membros, mas aqui na igreja nós temos poucos hoje. Né? Nós temos que ter uma noção muito elevada do culto. Esse momento aqui, ele deveria ser o mais esperado da semana, o mais importante da semana. O que acontece aqui é algo grandioso, por isso não despreze o culto a Deus. Não pense assim, hoje eu estou cansado, eu saí ontem para balada, tal, então hoje eu estou meio cansada, acho que eu não vou no culto hoje não, deixar para ir domingo que vem. Ou então, eu estou cansado, dormi mal, eu acho que eu vou assistir pela internet hoje. Ou então pensa assim, eu vou dormir só mais 5 minutinhos, eu perco só o hino inicial, chego um pouquinho atrasado e estou lá. A gente faz essas coisas, né? E isso é péssimo. É claro que às vezes, né, tem situações que fogem do nosso controle e não é todo domingo realmente que a gente consegue vir. Mas chegar atrasado todo domingo, por motivo banal ou controlável, o culto público, ele é um diálogo entre Deus e o povo reunido. Preste atenção, na liturgia do culto, Deus fala por meio da palavra e nós respondemos com orações e com cânticos, certo? Mas é Ele falando por meio da palavra. Ele, quando o diácono ou o pastor lê aqui o evangelho, não é o diácono ou o pastor que está lendo, é Deus que está colocando na boca dele aquela palavra. Então, é o diálogo, é Deus falando e a gente respondendo com orações e com cânticos. Então, sempre que você chega atrasado por preguiça ou por indisciplina, você chega no meio da conversa. Você chega no meio da conversa com a autoridade suprema. E a quem nós devemos o maior de todo o respeito. Respeito e adoração. Então você pega a conversa no meio do caminho. E assistir o culto pela internet, você perde a bênção de estar conversando diretamente com Deus, junto com o povo de Deus. Quando o nosso pastor mudou um pouco aqui a dinâmica do nosso culto e colocou ali inscrição para a Santa Ceia, e que só pode se inscrever quem chegar até o início do culto, ele não fez isso por mera vaidade ou rigidez, não. Pelo contrário, ele fez isso porque nós temos que ter respeito e reverência ao culto.
Então é por isso que tem a inscrição na Santa Ceia antecipada, porque nós precisamos chegar aqui antes de começar, para que a gente não chegue atrasado nessa conversa, nesse diálogo com Deus. Bom, talvez alguém pergunte, voltando lá ao assunto, né? Depois desse à parte, talvez alguém pergunte, é possível haver endemoniados ainda hoje? Precisamos responder que sim. E aí, o nosso pastor contou uma história aqui para ilustrar. Um pastor contou que havia um membro na igreja que participava dos cultos regularmente, mas que repentinamente ele deixou de participar. Então, o pastor foi procurá-lo, né? Foi à sua casa, mas ele não estava em casa. E a sua esposa então contou o que estava acontecendo. Tendo sido convidado por um amigo, o homem foi a uma igreja que falava mais do diabo do que em Jesus. Agora ele via o demônio em tudo. Quando chegava em casa, olhando para a esposa, dizia que ela estava dominada pelo demônio e o seu olhar o denunciava. O mesmo dizia a respeito dos filhos. Qualquer coisa que fizessem era obra do demônio. Bom, felizmente, o desfecho disso é que ele abriu os olhos a tempo, reconheceu o erro e voltou a participar da igreja. Então, isso aqui é para ilustrar que nem todas as manifestações que a gente vê por aí é obra do demônio, absolutamente não. Nesse momento aqui, por exemplo, poderia levantar-se alguém e dizer, olha Nina, você está falando besteira aí, eu acho que não tem nada a ver com o que você está falando, nós não aprendemos assim, nós aprendemos diferente, tal. E ser assim, tipo a opinião dele, né? Nem toda doença é obra do demônio, nem toda depressão ou coisa parecida, não. A gente tem que ter muito cuidado com isso também, né? Para não confundir as coisas. Bom, caros amigos, mesmo admitindo que possa haver algum endemoniado e que Deus concede o dom especial a alguém para expulsar demônios, o que chamamos de exorcismo, a missão principal da igreja continua sendo a de anunciar a salvação pela fé em Cristo. Anunciar o perdão dos pecados àqueles que se arrependem e creem no Salvador Jesus. A missão principal do próprio Cristo não era de fazer milagres, tampouco de expulsar demônios. Mas a missão principal de Cristo era de anunciar a boa notícia que vem de Deus. No versículo posterior ao nosso evangelho, que nós não lemos hoje, Jesus disse aos discípulos, isso foi no versículo 38, ele disse, vamos aos povoados que ficam perto daqui, para que eu possa anunciar o evangelho ali também, pois foi para isso que eu vim. Né? Então, o evangelho, a boa notícia que vem de Deus, é de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esta é a missão principal que Cristo deu à sua igreja, anunciar que nele temos perdão, vida e salvação. Se esta é a missão principal da igreja, é também a nossa missão, porque nós somos igreja. Que outros possam notar em nossas palavras e ações que nós somos seguidores de Cristo. Que também convidemos pessoas de nossas relações para participarem conosco das oportunidades, veja bem, oportunidades que são oferecidas pela igreja. Então, não são obrigações, são oportunidades. E então, crendo que Cristo é o nosso Salvador, seguindo os seus passos, um dia nós receberemos o grandioso convite. Vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está que vos está preparado desde a fundação do mundo. Olha que lindo isso, né? Seja a nossa súplica dirigida ao Senhor, e aqui eu vou citar um hino, uma estrofezinha da letra do hino, Ó Supremo Rei Jesus, do Inário Luterano, que diz assim, à direita põe-me, ó Deus, junto aos escolhidos teus, quando vier o grande dia que nos enche de alegria, teu convite quero ouvir e contigo ao céu subir. Amém?
Ao Deus único e sábio seja dada a glória para sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Vamos ao ofertório. Vocês querem cantar? Cria em mim, ó Deus, um puro coração, e renova em mim espírito reto. Não me afastes nunca da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Dá-me de novo a alegria da tua salvação, e mantém-me com o voluntário espírito. Amém. Sentados. Agora, nosso momento de ofertas. Com gratidão a Deus por tudo que dele recebemos e respondendo ao seu amor por nós, devolvemos a melhor parte a Deus ao trazermos nossas ofertas voluntárias, a fim de que sejam reinvestidas na missão de Deus e promovam o trabalho da igreja de auxiliar as pessoas que necessitam de cuidados, tanto do corpo quanto da alma. Lembrando o que está escrito no Salmo 56, de 12 ao 13. Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Trarei as ofertas de ações de graças, pois da morte livraste a minha alma. Sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus e na luz da vida. Enquanto nós ofertamos, nós vamos ouvir o hino 323 do Inário Luterano. Eu creio, Senhor, na divina promessa, vitórias já tive nas lutas aqui. Contudo, é muito certo que a gente tropeça, por isso, Senhor, eu preciso de Ti. A luz que me guia no escuro caminho, fulgura de cima do sol criador. Contudo, não posso seguir sozinho, por isso eu preciso de Ti, meu Senhor. Pensei que nas preces eu posso buscar-te, jamais dessa bênção na vida eu descri. Contudo, é possível que eu dê a minha parte, por isso, Senhor, eu preciso de Ti. Esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza, o que for, não valem a bênção do reino divino. Por isso eu preciso de Ti, meu Senhor. Queridos irmãos, agora é a hora da oração geral. Nós queremos lembrar os aniversariantes da semana que passou. Nós não tivemos aniversariantes de nascimento, mas nós tivemos de confirmação, que foi no dia 26, da Dona Severina Rodrigues, da Emanuel. Nós também queremos... Bom, hoje nós temos os agradecimentos aqui. O senhor Messias agradece pela Maria Alves do Rego Barros, pela vida dela, essa é a sua mãe, né? E nós temos súplicas também. Nós suplicamos por todos os jovens que hoje prestam concurso
da polícia do estado de Pernambuco, né? Da nossa cidade está bastante movimentada hoje com esse concurso, uma oportunidade, né? E também a Pâmela e o seu Messias suplicam pela viagem do pastor Mateus, né, que está em missão no interior, pelo seu retorno em paz e tranquilo. Todos de pé, por favor, para a oração. Oremos. Amado Pai Celestial, nós te agradecemos porque Jesus não somente demonstrou o seu poder ao curar doentes e expulsar demônios, mas especialmente porque se revelou a nós como nosso único Salvador e se revela continuamente através dos meios da graça, oferecendo-nos o perdão dos pecados e a salvação eterna. Pedimos-te que continues nos abençoando para que a tua palavra seja anunciada sempre entre nós, com toda a clareza e pureza, e os sacramentos do batismo e da Santa Ceia ministrados conforme instruídos por Cristo. Que todos nós sempre nos coloquemos diante de ti, dizendo com Samuel: fala, ó Senhor, pois o teu servo está escutando. Amado Pai, intercedemos em favor dos doentes, pedindo que alivies o seu sofrimento e, se for da tua vontade, que recuperem a saúde. Mas, acima de tudo, que permaneçam fiéis, reconhecendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Também pedimos que tu confortes os enlutados através da tua palavra, dando-lhes a certeza de que, pela fé em Cristo, um dia haverá um feliz reencontro nas mansões celestiais. Pedimos, Senhor, que abençoe a nossa irmã Severina pelo seu aniversário de confirmação de fé, e também pedimos que abençoe a senhora Maria Alves do Rego Barros, mãe do nosso irmão Messias. Também suplicamos, meu Deus, por todos os jovens que hoje prestam concurso para a Polícia de Pernambuco, que seja feita a tua vontade, Senhor, e que sejam escolhidos aqueles que têm o coração bom, que seja o melhor sempre, sempre de acordo com a tua vontade. Também pedimos, Senhor, pelo pastor Mateus, que está em visita aos nossos membros no interior, está em missão, e que ele retorne para nós, com tuas bênçãos, e que ele seja abençoado e retorne para nós. Senhor, pedimos-te que nos abençoe sempre para termos o pão de cada dia e que não permita que nos falte a nós, a nossa família e os nossos irmãos o suficiente para termos uma vida digna e para termos recursos a fim de ofertarmos para o trabalho da igreja. Tudo isso e mais aquilo que nos queres conceder, nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus, que juntamente contigo e o Espírito Santo vive e reina, um só Deus para todos sempre. Mediante Jesus Cristo, teu amado Filho, meu Salvador, que também me ensinou a orar. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Agora, chegando ao final do nosso culto, nós iremos retornar para nossas casas, mas nós iremos mais fortalecidos pelo diálogo que tivemos com Deus hoje. Por isso, nós não iremos sozinhos. A sua bênção nos acompanhará.
O Senhor, todos, o Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Com alegria por tudo isso, nós nos despedimos com o hino final e, em seguida, os avisos da congregação. O hino é o hino número 11 do Inário Luterano. Vamos cantar todos com muita alegria para nos despedir. Jerusalém pregai, sobre a paz de Deus o Pai, e dizei que perdoados foram todos os pecados. Escutai a voz que clama no deserto e na amplidão, anunciando aos penitentes a graciosa salvação. Do Senhor a voz ouvi, e um caminho a Ele abri, vales, montes reverentes, recebei-o muito contentes. Mesmo cheios de pecado, em sua graça confiai, revestidos de humildade, em seu reino assim entrai, pois a glória do Senhor revelada é por amor, e há de vê-lo o mundo inteiro. Eis a voz do mensageiro. Hoje, aviso, só temos o Congresso de Jovens, né? Que acontece nos dias 10, 11 e 12. Na verdade, não é um congresso, é um retiro, né? Que acontece durante o Carnaval. E as inscrições ainda estão abertas, que vai até o dia 31. A congregação deseja se pronunciar? Tem algum aviso a mais? Se não, eu desejo... sim, por favor, Vitor. Não, rapidinho, só para confirmar o que Nina já falou aqui, né, do Congresso de Jovens, né, do nosso retiro de Carnaval, né, como vocês já sabem, já vinha sendo anunciado essas semanas, né. A gente está buscando doações para poder arrecadar dinheiro para pagar o nosso transporte, né. A gente já conseguiu basicamente pagar metade, né, e agora com isso o valor do transporte, né, dividindo por todos os jovens que já estão inscritos, está em R$95, né? E a gente quer arrecadar mais, né, para diminuir cada vez mais esse valor, né, e ficar um valor que dê para todo mundo pagar tranquilamente, né, sem dificuldade. A gente preparou uma sobremesa hoje, né, que foi uma doação das servas, foi feita pela membro das servas, né, a Nilza, e
E a gente tá com a nossa caixinha aqui, né? Que a gente já vem apresentando nessas últimas semanas, dos jovens, né? Da juventude, e também tem o Pix, né? A caixinha para quem quiser pagar em espécie, né? Com dinheiro físico. E também tem o Pix, né? Que a gente também vai anunciar. Também eu já coloquei num grupo, né? Da nossa congregação. Também, se vocês quiserem ir lá, se quiser também eu posso postar de novo, né? Mas tá o Pix lá também, que é o meu Pix. Mas a gente também vai estar aqui. É isso, gente. Obrigado. Bem, queridos, eu vou imitar o pastor Mateus e vou me despedir de vocês aí na saída.